Olá pessoal, hoje nós vamos ver logaritmo, um conteúdo muito requisitado e temido por muitos alunos. Mas na verdade, assim, eu em particular adoro esse logaritmo, não vejo dificuldade nenhuma. E vocês vão perceber também, durante essa aula aí, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, ok? Vamos começar com uma definição de logaritmo, que já vai lhe possibilitar resolver diversas questões aí. Em seguida nós vamos incluir as propriedades conforme as questões nos possibilitem a resolver a colocar uma ou outra propriedade. E aí eu vou explicando já de forma mais prática, tá ok? Então vamos lá. Nós temos assim, ó, logaritmo. A definição de logaritmo é muito importante para que você entenda de fato como proceder, como resolver, certo? Primeiro assim você tem que ter ideia, ó, a leitura, como é que se lê o termo log de A na base B é igual a x. Log de A na base B é igual a x. E você tem que conhecer cada termo desse. O que significa o A, o que significa o B e o que significa esse x que nós estamos colocando ali. Certo? Nesse caso, o A, nessa posição, nós chamamos de logaritmando. Então o A é o nosso logaritmando. O B é a nossa base. E o x é o nosso famoso logaritmo. É aquele termo mais procurado. Ok? Então x é o logaritmo. Então nós temos assim, a leitura log de A na base B é igual a x. Isso aqui tem uma condição de existência, também chamado de domínio da função, né? Ou condição de existência. Nesse caso nós temos que ter o grande cuidado que lá quando nós chegarmos em equação logarítmica, é o que vai ser mais usado, cobrado, que se tem mais atenção, que se deve ter mais atenção, é justamente nessa condição, onde esse logaritmando tem que ser positivo, ou seja, ele tem que ser maior do que zero. Então não existe logaritmo de logaritmando negativo, então isso aqui não existe, ó, log de menos 1, isso aqui não existe, não pode se calcular quando o logaritmando é negativo, ele tem que ser positivo. O outro detalhe, que a base B, além de ser positiva, ela tem que ser diferente de 1. Quando nós estudamos função, eu já estou entrando na parte mais de propriedade, mais técnica, estou adiantando essa parte, mas em função vai ser muito utilizado isso aqui, ok? Então assim, ó, B tem que ser maior do que zero, ou seja, ele tem que ser positivo também. E além de ser positivo, tem que ser diferente de 1. Primeiro passo é isso aí. Definição de logaritmo, preste muita atenção que é aí onde vai possibilitar, você entender essa definição, vai lhe possibilitar resolver diversas questões de logaritmo aí. Então nós temos assim, ó, como entender que o log de A na base B é igual a x? Em que vai resultar essa expressão? No que vai resultar essa expressão? Para você entender melhor, vamos fazer assim, ó, um exemplozinho rápido. Log de 9 na base 3 é igual a... Eu não vou colocar o x aqui ainda. Log de 9 na base 3 é igual a... A definição de logaritmo, gente, diz o seguinte, que o logaritmo é o expoente da base que vai tornar esta base igual ao logaritmando. Então, o logaritmo, repetindo, é o expoente da base que vai tornar esta base igual ao logaritmando. Então, o que nós poderíamos pensar nessa questão? Que, por exemplo, se eu colocar o expoente da base, 3 elevado a 0 dá 1, não vai ficar igual a 9. Se eu colocar 3 elevado a 1, vai ficar só 3, 3 elevado a 1 é 3, não vai ficar igual a 9. Então, se eu colocar aqui 3 ao quadrado, dá 9. Então, vou repetir. Esse 2, nesse caso, é o nosso logaritmo, porque a definição diz que o logaritmo é o expoente da base que vai tornar esta base igual ao logaritmando. Ou seja, 3 elevado ao quadrado, a base elevada ao expoente 2, vai ser igual a 9. E aqui está a definição de logaritmo. Ou seja, quem é o meu logaritmo? O logaritmo é esse expoente 2. Só que na prática, o que a gente faz? Em vez de fazer assim dedutivamente, lógico que não se deve fazer dessa maneira, né? Estou fazendo assim para que você entenda o que é a definição de logaritmo. Na prática a gente faz assim, ó. A gente, em vez de sair deduzindo, procurando o expoente,
de maneira aleatória, a gente diz assim que log de 9 na base 3 é igual a x. Esse x representa o expoente dessa base, que tem que ser, depois de elevado a esse expoente, ele tem que ficar, a base tem que ficar igual a quem? Ao logaritmando. Portanto, gente, baseado na mesma teoria, nós vamos ter assim, ó, logaritmando, base e logaritmo. Quem é o logaritmo? É o expoente da base. Então você vai vir, 3 é a base, o x é o logaritmo, é o expoente da base, que vai tornar, ou seja, vai ficar igual ao logaritmando, que é o 9. Isso é a aplicação da definição de logaritmo. Só isso. Então 3 elevado a x é igual ao logaritmando. Ou seja, aí recai na nossa equação exponencial que nós já estudamos. Então nós temos 3 elevado a x igual a 9. Você vai decompor em fatores primos. E aí vai dar 3 ao quadrado. Bases são iguais, ignora a base e trabalhamos só com os expoentes. Vamos comparar os expoentes. Então x igual a 2. Como nós já tínhamos feito dedutivamente. Então quer dizer o quê? Que esse x é o nosso logaritmo procurado. Ou seja, é o expoente da base. Então 3 ao quadrado vai dar 9. Ok? Aí está a definição de logaritmo. Na representação, de forma genérica, né, na representação algébrica, vamos ter o seguinte então, ó. Nós temos que log de A na base B é igual a x. Quem é esse x? É o logaritmo. E o logaritmo é o quê? É o expoente da base. Então, a base vai ficar elevada a x e vai fazer o quê? É o expoente da base que vai tornar esta base igual ao logaritmando, que no nosso caso é o A. Então, a definição, o resumo está aqui, que B elevado a x é igual a A. Ou seja, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Perfeito? Vamos aplicar diversas questões aplicando só a definição, né? Vamos resolver diversas questões aplicando só a definição nesse exato momento. Perfeito? Vamos lá. Estou com a lista aqui enorme, com muitas questões de logaritmo. Uma lista enorme, com questões de vestibular. Lá no final vai ter só questões de vestibular envolvendo logaritmo. Então acompanhe. Quem tem dificuldade em logaritmo, é uma grande oportunidade de tirar essas dúvidas aí. Certo? Então nós temos assim, ó. Na primeira questão, nós temos a letra A, que é log de 27 na base 3. B, nós temos log de 125 na base 5. E C, nós temos o log de 10.000. Ok. Log de 27 na base 3, quanto é? Bom, aí você vai fazer o seguinte. Aqui é o logaritmando e aqui é a base. O 3 é a base. Então eu vou dizer que log de 27 na base 3 é igual ao meu logaritmo x. Pode botar um y, um a, tal. Você coloca a letra que você quiser. Importante que você sabe que é o logaritmando, quem é a base e quem é o logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Que o x, que é o logaritmo, é o expoente da base. Então 3 elevado a x vai ser igual ao logaritmando, que é o 27. Está aplicada a definição de logaritmo. Ou seja, o x é o logaritmo, é o expoente da base. Então vai ficar 3 elevado a x, está aqui. E isso aqui resulta em quê? Resulta no próprio logaritmando. Então ele é igual ao logaritmando. Aqui você vai decompor em fatores primos. 27 é o quê? 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo. E aí nós temos que, como as bases já são iguais, cancela as bases e temos x igual a 3, o expoente igual ao outro. Então x igual a 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo é igual a 27. É o expoente da base. Na letra B, da mesma forma, log de 125 na base 5 é igual a x. Estamos resolvendo só com a definição. Nessa mesma questão eu já vou explicar uma propriedade interessante aqui, que você não precisa nem aplicar a definição, mas quem está aprendendo, pratica um pouquinho a definição, que vai ser muito útil. Vamos apagar aqui a letra A
Vamos para a letra B. Temos logaritmando, base 5 e o x é o nosso logaritmo. A definição diz que a base 5 elevada ao logaritmo x vai ser igual ao logaritmando, que é 125. Perfeito. Aplicamos a definição, vamos decompor o 125 em fatores primos, e aí nós temos 5 elevado a x igual a 5 elevado ao cubo. 5 elevado a cubo. Quem pegou minha aula de exponencial, você já sabe fazer a decomposição